Nós vamos estudar hoje, segundo Reis, capítulo 21. Nós vamos falar de Manassés. Manassés foi um rei que ele foi filho do piedoso rei Ezequias. E esse Manassés, esse rei, filho de Ezequias, nós podemos dizer que ele nasceu em um berço de ouro. Estudamos a história de Ezequias. É um homem temente, um homem fiel a Deus, um homem que buscou fazer a vontade do Senhor em todos os seus dias e que ele não se importou em ser diferente das outras nações. Essa palavra que o pastor falou, questão de redefinir, é uma palavra que ela sempre perseguiu aquelas pessoas que sempre buscaram fazer a vontade do Senhor e sempre foram levados a ser tentados a redefinir, a não fazer exatamente aquilo que a palavra de Deus exige, aquilo que a palavra de Deus ensina. E quando a gente pensa na vida desse rei Manassés, e quem era o pai dele, a história do pai dele, e nós podemos imaginar que o rei Ezequias, isso está lá no capítulo, segundo Reis, capítulo 20, a partir do versículo 1 em diante, ele fora acometido de uma enfermidade mortal, e quando ele é avisado pelo profeta Isaías de que ele haveria de morrer, ele deveria colocar sua casa em ordem, e ele é tomado de grande tristeza, de grande pavor, e ele ora grandemente ao Senhor. A Bíblia diz que ele chorou muito, ele buscou muito ao Senhor, e o Senhor teve misericórdia dele e mandou Ezequias voltar atrás e dizer para ele: olha, eu vou dar a você mais 15 anos de vida e vou livrar você do rei da Síria. E o Senhor fez mais do que isso, ele não tinha filhos, e o Senhor deu filhos a Ezequias, e aí nasce esse Manassés, que foi criado em um lar temente a Deus, criado por um pai temente a Deus, que a essa altura ele estava preocupado em ensiná-lo os caminhos do Senhor, pensando que esse primogênito dele haveria de ser o seu sucessor. E certamente não faltou a Ezequias a intenção de ensiná-lo nos caminhos do Senhor. E esse Manassés, ele tem uma convivência com muitas coisas, ele toma conhecimento de muitos milagres, da cura que Deus fez. Ele certamente acompanhou a vitória que Deus deu naquele cerco contra o rei da Síria, e ele acompanhou muitos milagres, ele tomou conhecimento de tudo que Deus estava fazendo, ele conviveu com o profeta Isaías e com outros profetas, ele teve uma vida com aqueles que serviam ao Senhor. Então, ele nasceu em todo sentido, espiritualmente falando, financeiramente falando, ele nasceu em um berço de ouro. Ele tinha tudo para realmente ser uma pessoa igual foi o seu pai. Mas nós vamos ver na história dos reis de Judá que raramente, com a exceção de Asa, que foi filho de Josafá, que foi igualmente o pai, foi temente a Deus, que serviu ao Senhor. Pai e filhos foram tementes ao Senhor. Quando nós olhamos para a linhagem de Israel, todos foram rebeldes. O melhorzinho foi Jeú, mas o resto todos foram igual a Jeroboão, a Acabe, e essa foi a situação já do lado de Judá. Quando o pai era temente, o filho era rebelde. Quando o filho era rebelde, o pai era temente. E assim seguiu a história de Judá. E aqui nós estamos vendo a história de Manassés, filho desse temente homem de Deus, e que leva uma vida completamente diferente da vida do seu pai. Ele viu a forma que
o seu pai servia o Senhor. Ele viu como Deus operou na vida do seu pai, como Deus livrou o seu pai da morte, como Deus livrou o seu pai de Senaqueribe, dos seus inimigos, como Deus fez com que Judá fosse uma nação única naqueles dias, completamente separada, isolada das demais, e foi preservado pelo Senhor, foi guardado e protegido pelo Senhor. Mas, como disse essa palavra que o pastor falou, redefinir, ele cresceu ali no meio de uma situação, e quando ele assume o reinado aos 12 anos de idade, ele certamente ele está cercado ali de pessoas que estavam olhando para o rei Ezequias e vendo que ele era uma pessoa fora da curva, que ele era uma pessoa que estava fora das inovações da sociedade, fora dos avanços, fora de tudo de bom que tinha ao redor. Tinha vários deuses, tinha astrologia, tinha muitos avanços, e a vida daquele povo era completamente diferente. Eles podiam cultuar em qualquer lugar onde eles bem queriam. Já o povo de Judá é um povo diferente, um povo que não tinha essas possibilidades. Ezequias havia acabado com todos os altos e agora, se quisessem, tinha que fazer aquilo que Deus exigiu. Olha, eu vou colocar o meu nome lá em Jerusalém, no templo construído por Salomão, e lá onde está a arca do Senhor, onde estão os querubins, no propiciatório, e ali vocês irão ali, naquele lugar único, adorar o meu nome. Então, isso aí, para ele, que conviveu com vários outros pensamentos, assim que ele assumiu o reinado, isso aí, para ele, passou a ser uma coisa arcaica, uma coisa que não fazia sentido, uma coisa fora da curva, deixar o seu país isolado. Ele recebe, com certeza, muitos conselhos e ele começa a pensar diferente do que seu pai pensava. Ele precisava colocar o seu país numa posição mais privilegiada. Ele precisava estar envolvido com todos. Ele tinha que acompanhar a evolução. Ele não poderia, de forma alguma, se conformar com aquela situação. Para eles e para eles que estavam ao seu redor, aquela situação medíocre. E, sendo assim, ele começa a aderir aos costumes dos povos. A primeira coisa que ele começa a fazer é a sacrificar nos altos. Ele começa de fora para dentro, até chegar a uma situação muito terrível. E quando nós vamos perceber mais na frente, Manassés, ele já está depois numa galeria muito importante para ele, naquele momento, na galeria dos 21 reis que apoiavam o rei da Síria. Já estava lá, naquele local, naquela galeria, estava lá o nome de Judá, rei, o nome de Manassés, rei de Judá, naquela galeria ali. Então ele se sentiu numa posição muito importante. Mas para ele chegar a essa situação, ele dependeu de romper com Deus verdadeiro, de romper com a palavra de Deus. Vamos ao texto. O versículo 1 diz: tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe, Efibzá. Esse rei, aqui está dizendo que ele reinou durante 55 longos anos. Apesar de tudo que ele fez, apesar de fazer o que era mal ao Senhor, ele teve um longo reinado. E nós poderemos entender isso aí como uma permissão de Deus por causa dos seus propósitos. Porque nós vamos perceber na Bíblia que muitas vezes o Senhor logo deu cabo do reino, Deus pôs fim à vida dessas pessoas, como foi no caso de Nadab e Abiú, filhos de Arão, e muitos outros. Mas aqui Deus está permitindo, Deus permitiu que ele reinasse por um longo tempo. Foi o rei que mais reinou em toda a história, foi Manassés, o perverso rei Manassés. E o versículo 2 diz: e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme
as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões diante dos filhos de Israel. Ele fez conforme as abominações dos gentios, aqueles povos que estavam lá na terra de Canaã, a terra que o Senhor tirou aquele povo por causa dos seus pecados. Aqui está o rei de Judá, o rei, filho de um homem temente ao Senhor, filho de Ezequias, servindo aquilo que aqueles povos serviam, e foi o motivo do Senhor ter tirado daquela terra, ter expulsado daquela terra, porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha destruído. E esses altos são os altos que seu avô Acás tinha construído. Vem Ezequias, destrói, e agora vem Manassés e reconstrói. Levantou altares a Baal e fez um bosque como que fizera Acabe, rei de Israel, e se inclinou diante de todo o exército do céu e o serviu. É praticamente assim, muito difícil a gente entender como que a pessoa chega a uma situação dessa. Um jovem que conheceu a palavra do Senhor, que foi ministrado pelo profeta Isaías, que viu o Senhor agir, que viu grandes milagres, e agora ele toma atitudes completamente rebeldes contra a palavra do Senhor. E ele começa a agir da mesma forma que Acabe fez. O que Acabe fez? Acabe, além de não servir mais ao Senhor, ele vai e coloca Baal lá no templo do Senhor, né? Ele se rebela completamente contra o Senhor. O que está fazendo Manassés da mesma forma? E edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha falado, em Jerusalém, porém o meu nome. O Senhor, quando Salomão construiu aquele templo maravilhoso, um templo suntuoso, um templo que foi visto ao olhar daquela humanidade daquela época, talvez como a maior maravilha daquela época. E ali o Senhor havia prometido colocar o seu nome ali para sempre. E houve uma grande consagração, está lá em 1 Reis capítulo 8, uma consagração que foram sacrificados 22.000 bois e 120.000 carneiros. E houve uma festa muito grande. E ali Salomão, é uma oração muito bonita, Salomão faz uma dedicação daquele templo ao Senhor. E aqui, nós estamos vendo aqui, que esse rei, ele vai lá nesse local, e ali ele coloca um poste de Baal lá dentro. Aquilo ali, ele reconsagra esse templo ali aos deuses estranhos, e ele se rebela completamente contra o Senhor. E o versículo 5 diz: também edificou altares a todo o exército dos céus em ambos os atos da casa do Senhor. Foi uma coisa horrorosa, foi uma coisa terrível que ele fez. E lá no versículo 6 diz: e até fez passar a seu filho pelo fogo, adivinhava pelas nuvens, era algoreiro e ordenou adivinhos e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal aos olhos do Senhor para provocar a ira. Ele está aqui numa posição de pleno confronto contra o Senhor Deus. E esse versículo 6 nós vamos comentá-lo um pouco mais na frente. Também pôs uma imagem de escultura do bosque que tinha feito na casa de que o Senhor dissera a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E não mais farei mover o meu pé. Farei mover o pé de Israel desta terra que tenho dado a seus pais, contando que somente tenho cuidado de fazer conforme tudo que lhes tenho ordenado e conforme toda a lei que Moisés, meu servo, lhe ordenou. Então o Senhor tirou esse povo lá do Egito e fez uma promessa para ele: olha, não vou mais tirar vocês dessa terra, essa terra é de vocês para sempre, contando que vocês me obedeçam e que vocês façam conforme a lei de Moisés, conforme o meu servo Moisés ordenou ao Senhor. Se eles assim fizessem, eles teriam a garantia do Senhor de que eles viveriam ali para sempre, seriam protegidos, seriam guardados, seriam sustentados, seriam supridos em todas as suas necessidades pelo Senhor. E o versículo 9 diz: porém não ouviram,
porque Manassés, de tal modo, os fez errar, que fizeram pior que as nações que o Senhor tinha destruído desde diante dos filhos de Israel. Então, Manassés, além de pecar grandemente contra o Senhor, e levou também a nação de Judá a pecar, a transgredir contra o Senhor, e fez ainda de uma forma assim tão pior que os povos que foram expulsados da terra que o Senhor tinha dado para o povo de Judá, para o povo de Israel. Então, o Senhor falou pelo ministério de seus servos, os profetas, dizendo: porquanto Manassés, rei de Judá, fez essas abominações, fazendo pior do que tudo quanto fizeram os amorreus que foram antes dele, e até também a Judá fez pecar com seus ídolos. Que situação difícil, situação terrível. Como ele consegue chegar a uma situação dessa? Uma pessoa que fora criada nos caminhos do Senhor, que seu pai o ensinou, que ele viu os milagres, que ele conviveu com homens de Deus, e aqui ele faz pior do que os amorreus. Por isso, assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que hei de trazer um mal sobre Jerusalém e Judá, que qualquer que ouvir lhe ficarão retinindo ambos os ouvidos. E estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe. Limparei a Jerusalém como que limpa o prato. Limpa e vira o prato de cabeça para baixo. E desampararei os restantes da minha herança, e entregá-los-ei na mão dos seus inimigos, e servirão de presa e despojo para todos os seus inimigos. Deus está prometendo aqui fazer com Judá o que ele fez com Acabe. Deus destruiu completamente a família de Acabe. Acabe foi morto de uma forma muito cruel, muito terrível, muito humilhante. Seus filhos, sua mulher, também morreram de uma forma humilhante, foram comidos pelos cães. Israel foi completamente destruído. Não foi destruído não somente só Acabe, mas toda a nação de Israel foi destruído. Deixou de existir, foi espalhado em diversos locais para não existir mais. O Senhor tirou Israel da sua face, diante da sua presença. E aqui o Senhor está prometendo para Manassés que vai fazer da mesma forma por causa da sua rebelião. O Senhor vai deixar Judá como um prato que limpa. O Senhor vai medir, porque o Senhor vai contar o pecado dele e vai deixá-lo como um prato de cabeça para baixo, sem nada, limpo, completamente limpo por causa do seu pecado. Desampararei os restantes da minha herança, entregá-los-ei na mão dos seus inimigos, servirão de presa e despojo para todos os seus inimigos. Porquanto fizeram o que era mal aos meus olhos, me provocaram a ira, desde o dia em que seus pais saíram do Egito até hoje. Desde que esse povo sai do Egito, esse povo nunca deixou de rebelar contra o Senhor. Eles sempre foram alvo da graça do Senhor, da misericórdia, mas, infelizmente, eles sempre foram rebeldes contra o Senhor. Além disso, versículo 16, além disso, também Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até que encheu a Jerusalém de um a outro extremo, afora o seu pecado com que fez Judá pecar, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Manassés, ele derramou muito sangue inocente. Ele sacrificou os seus filhos a deuses estranhos, lá no versículo 6, e até fez passar os seus filhos pelo fogo, e adivinhava pelas nuvens. Era agoureiro e ordenou adivinhos e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal aos olhos do Senhor para provocar a ira. Esse versículo, ele estava numa situação terrível. O Senhor já havia prometido entregar Judá, entregar Manassés nas mãos dos seus inimigos. E quando nós olhamos lá para, segundo Crônicas, capítulo 33, versículo 11 e 12, isso não está registrado aqui no livro de 2 Reis, capítulo 21, mas está no texto paralelo lá de 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 11 e 12 em diante. E está falando que por causa disso, o Senhor, versículo 11, assim o Senhor trouxe sobre eles os capitães do exército rei da Síria, os quais prenderam Manassés com gancho e amarrando-o
com cadeias o levaram para a Babilônia. O Senhor havia prometido que ia entregá-lo na mão dos seus inimigos. E assim o Senhor faz. Né? Por algum motivo que não está registrado, segundo historiadores, houve um momento em que houve algumas rebeliões, e aí o rei da Síria manda prendê-lo e levá-lo para a Babilônia. A Babilônia, nessa época, era sujeita à Síria. E o texto está dizendo que ele foi preso. Colocaram no seu nariz ganchos, ele foi amarrado com cadeias e foi levado à Babilônia. E o costume daquela época era de colocar a pessoa numa gaiola. Talvez alguns se lembram do que aconteceu com o presidente Hosni Barak. Logo agora, recentemente, nessa atualidade nossa, foi colocado dentro de uma gaiola para ser levado para ser julgado, ele e seus filhos. E naquela época se colocava, era costume também daqueles povos, colocava dentro de uma gaiola grande, colocava um gancho no nariz, era colocado num carro de boi, e aquele rei poderoso, ele atravessava a sua cidade num carro de boi de ponta a ponta naquela situação humilhante. E assim Deus fez. Aqui está dizendo que foi o Senhor que fez. Assim o Senhor trouxe sobre eles os capitães do exército do rei da Síria, os quais prenderam a Manassés com ganchos e, amarrando com cadeias, levaram para a Babilônia. Vamos voltar lá ao versículo 6. E até fez passar o seu filho pelo fogo, e adivinhava pelas nuvens, era algoreiro e ordenou adivinhos e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal aos olhos do Senhor para provocar a ira. Ele estava numa situação tão terrível, ele já sabia que o rei da Síria ia prendê-lo, ia intervir, ia fazer alguma coisa com ele, ia matá-lo, ia levar preso. E aí, o que ele faz? No desespero, ele faz a mesma coisa que o rei de Moabe fez, está lá em 2 Reis, capítulo 3, quando ele se rebelou contra Israel, e Israel, Judá e Edom fizeram guerra contra ele. Quando Moabe estava perdendo a guerra, o que ele faz? Ele pega seu filho, leva lá no muro e sacrifica aquele que haveria de reinar. E assim, Manassés está fazendo. Quando ele percebe que o rei da Síria está vindo contra ele, desesperado, ele faz de tudo. Ele pega seu filho e ele faz seu filho passar pelo fogo. Ele sacrifica seu filho. Mas, infelizmente, não tem jeito. Tudo isso aconteceu porque ele derramou muito sangue. Está aqui no versículo 16, dizendo: além disso, também Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até que encheu a Jerusalém de um a outro extremo, afora seu pecado, com que fez Judá pecar, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Dentre as pessoas que ele tirou a vida de um velhinho, de um homem que ele conheceu, de um homem que ministrou na sua vida, que ministrou na vida do seu pai, o profeta Isaías. Quando o profeta Isaías o adverte contra os seus pecados, o profeta Isaías e outros servos do Senhor o adverte pelo fato de ele ter desviado dos caminhos do Senhor. Segundo a tradição judaica, ele manda serrar o profeta Isaías ao meio. E esse homem, ele comete muitas atrocidades, muitas perversidades. E o rei Manassés, ele não só esteve na galeria do rei da Síria como um dos seus apoiadores, como um daqueles que eram aqueles que seguiam os passos do rei da Síria, daqueles que se rebelaram contra Deus. Mas ele está aqui também, ele consta na galeria dos piores reis de Judá. Ele, juntamente com seu avô Acás, eles dividem talvez o título dos piores reis de Judá. O seu avô Acás foi um homem cruel, um homem terrível, que fez quase as mesmas coisas que Manassés fez. Manassés foi muito pior. Não sabemos se Manassés pode levar o título assim de pior, ou se fica com o seu avô,
Porque no final da história, nós vamos ver, está lá no capítulo 33, segundo Crônicas, que ele se arrependeu dos seus pecados, ele estava numa situação muito angustiado. 33, versículo 12, diz ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. E Deus teve misericórdia dele. E aquilo que era improvável, aquilo que não era possível humanamente acontecer, mas ele teve um arrependimento assim muito profundo de coração. Ele reconheceu o Deus verdadeiro. Ele se arrepende dos seus pecados. E ele volta aos caminhos do Senhor. E o Senhor o traz de volta ao seu país, não somente ao seu país, mas Deus o coloca novamente no trono. E ele procura fazer a vontade do Senhor. E ele destrói todos aqueles altos, ele procura levar uma vida que pudesse demonstrar que realmente ele estava arrependido de tudo que ele havia feito. Está lá no versículo 13, segundo Crônicas 33, e fez-lhe oração, e Deus lhe aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus, e depois disso edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de On, no vale, a entrada da porta do peixe, ao redor de Ofel. Levantou muito alto, também pôs capitães de guerra em todas as cidades fortificadas, e tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Reparou o altar do Senhor e ofereceu sobre ele sacrifícios de ofertas pacíficas e de louvor, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor Deus de Israel. Contudo, o povo ainda sacrificava nos ossos, mas somente ao Senhor seu Deus. E diz no versículo 19, fala que depois, aliás, versículo 18 diz: e Manassés dormiu com seus pais e foi sepultado no jardim da sua casa, no jardim de Uzá, e Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Felizmente, Manassés se arrependeu a tempo, mas isso nós não vamos ver em muitos casos na Bíblia de pessoas que se arrependeram e que tiveram um fim como Manassés. Muitos, como os filhos de Arão, os filhos de Eli, muitos filhos de Davi, e outros não tiveram a mesma oportunidade. Eles pereceram no seu pecado, porque se rebelaram contra Deus e não se arrependeram dos seus pecados. Felizmente, Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de misericórdia, um Deus de compaixão. E quando nós voltamos, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, a Bíblia diz que dos nossos pecados ele não lembrará mais. Felizmente, Manassés, ele, naquela angústia, naquele momento de muita aflição, ele se arrependeu dos seus pecados e Deus teve misericórdia dele. E o texto continua falando, depois da morte de Manassés, começa falando do seu filho, Amon, 22 anos de idade, quando começou a reinar. Ele assume o reinado no lugar de Manassés. 2 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, Mesulemete, filha de Arus e de Jotibá, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, como fizera Manassés seu pai, porque andou em todo o caminho em que andava seu pai, e serviu os ídolos a que seu pai tinha servido, se inclinou diante deles. Assim deixou o Senhor Deus de seus pais e não andou no caminho do Senhor. Os servos de Amon conspiraram contra ele e mataram o rei em sua casa. Porém, o povo da terra feriu a todos que o conspiraram contra o rei Amon, e o povo da terra pôs Josias, seu filho, em seu lugar. Quanto aos mais atos de Amon
que fez, porventura, não está escrito no livro das Crônicas do rei de Judá, e sepultaram na sua sepultura, na sepultura do jardim Uzá, e Josias, seu filho, reinou em seu lugar. Infelizmente, o seu filho, Amon, filho de Manassés, não teve a mesma possibilidade que o pai teve. Não se arrependeu, ele morreu de uma forma muito trágica. Que nós possamos olhar para esses ensinamentos que a palavra de Deus tem nos trazido, tem mostrado para nós, que não vale a pena rebelar contra o Senhor, mas, pelo contrário, é muito importante, assim como fez Ezequias, como fizeram alguns reis de Judá, que tiveram uma vida reta, uma vida temente, uma vida obediente ao Senhor, tiveram um fim feliz, um final feliz na presença do Senhor. Que Deus os abençoe, que Deus possa continuar falando aos nossos corações.